Boa tarde, meu nome é Thalita Alonso Peixinho, sou contadora da Prefeitura de Jaboticabal. Estamos reunidos aqui, dia 30 de setembro de 2024, no auditório do Paço Municipal, para a realização da audiência pública referente ao relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2024. A audiência pública referente desse montante de 288 milhões, 778 mil 987,55 se referem às transferências financeiras recebidas de devolução de duodécimo da Câmara Municipal. O SAEG tem uma receita estimada para esse exercício de 46 milhões e meio e até o momento, em 31 de agosto, como eu avisei, realizou 30 milhões 703, 791,69. O CEPREM, com uma receita prevista para esse exercício em 64 milhões 971.100, realizou um pouco mais de 43 milhões 671 mil. Já a FAI, com uma receita prevista de 1.141.491, realizou 510 milhões e um pouco mais desse valor. Desse valor total de 510 milhões e 33 reais, 510 mil se referem às receitas de transferências financeiras recebidas da Prefeitura de Jaboticabal. Portanto, desse total estimado de um pouco mais de 531 milhões até o momento, o município realizou 362 milhões 945 mil 21 reais e 89 centavos. Agora, nos próximos slides, nós vamos detalhar um pouquinho essa receita, tanto por natureza e como por ente. Falando ainda das receitas consolidadas, nós temos aqui as colunas, né, com a descrição da natureza das receitas, os valores previstos e os valores realizados. Então, as receitas correntes totalizaram um pouco mais de 328 milhões. Esse total de 328 milhões é composto pelas receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 88 milhões, contribuições, 11 milhões, receita patrimonial, 8 milhões e 73 mil, receita industrial, 84 mil, de serviços, 29 milhões, transferências correntes, 182 milhões, e outras receitas correntes, um pouco mais de 8 milhões 143 mil. Depois, essa audiência está sendo gravada e os números podem ser observados no seu detalhamento, nível de grau, de centavos. Um pouquinho das receitas de capital, que até o segundo quadrimestre totalizaram 4 milhões 515 mil. Nós temos as alienações de bens, um pouco mais de 1 milhão e 97, temos as transferências de capital, um pouco mais de 3 milhões 418. Não tivemos outras receitas de capital. E vamos então para as receitas intra-orçamentárias, que são as receitas que transitam no município. A receita que o SAEG registra, decorrência do recebimento da Prefeitura, do CEPREM, da Câmara, as receitas do CEPREM, que o CEPREM registra em decorrência dos repasses do SAEG, da Prefeitura, da FAI e da Câmara. Então vamos lá, receita intra-orçamentária, um pouco mais de 28 milhões 498 mil, que é dividida em receitas de contribuições,
exclusiva do CEPREM, um pouco mais de 22.967.000, receitas de serviços, que são as receitas exclusivas do SAEG, 1.215.000, e outras receitas correntes, 4.315.000. Também temos aqui as transferências financeiras, em 1.288.000, sendo o total das receitas consolidadas do município, nesse segundo quadrimestre, até o segundo quadrimestre, R$ 362.945.021,89. Agora nós vamos falar um pouquinho das receitas da Prefeitura. A Prefeitura registrou até o segundo quadrimestre de 2024 um total de receitas correntes em R$ 282.443.804,60, sendo essa composta pelos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aqui nós temos as principais receitas da Prefeitura, o ISS, TBI, o IR, que totalizou aí um pouco mais de 88.536.000. Também temos as receitas de contribuições, um pouco mais de 2.599.000, que são as receitas oriundas da CIP. Temos as receitas patrimoniais, principalmente são as receitas de aplicações financeiras, dos valores de convênio, de repasses do governo federal, do governo estadual, 2.367.000. As receitas industriais, um pouco mais de 84.000. As receitas de serviço, 316.000. As transferências correntes, que aqui a gente engloba a principal arrecadação do município, né? Temos o FPM, o IPVA, as transferências do Fundo Nacional de Saúde, do FNDE, as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, um pouco mais de 182 milhões, então, ali para a linha de transferências correntes. Também temos outras receitas correntes, 5.915.000. Então, nós fechamos aqui o bloco das receitas correntes. Vamos então para as receitas de capital. As receitas de capital até o segundo quadrimestre alcançaram um montante de 4.515.000 para a Prefeitura, sendo esse valor composto pelas receitas de alienação de bens, um pouco mais de 1.097.000, as transferências de capital, 3.418.000, que somadas totalizam 4.515.000. Agora, tratadas exclusivamente as receitas intra-orçamentárias, que aqui são restituições que o CEPREM, que o SAEG faz para a Prefeitura, nós temos 321.000. Temos também, conforme já mencionado anteriormente, as transferências financeiras em 778.000, que são as devoluções que a Câmara faz para o município. Aqui nós temos as devoluções do residual de 2023, mas também temos as devoluções já parcial do exercício de 2024. Portanto, um total de receitas para a Prefeitura até o segundo quadrimestre, 31 de agosto, um total de R$ 288.059.303,96, ou 68,7% do valor previsto para esse exercício. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as receitas do SAEG, né, da nossa autarquia. O SAEG registrou aí um montante de receitas correntes em R$ 29.488.401,25, sendo este composto principalmente no SAEG por taxas, R$ 12.000, receita patrimonial, um pouco mais de 19.000, as receitas de serviços, que são as principais receitas, né, da autarquia, um pouco mais de 29 milhões, outras receitas correntes, 350.000. O SAEG não registrou receitas de capital, como podemos observar. Temos também as receitas intra-orçamentárias, que é exclusiva de receitas de serviço, um pouco mais de 1.215.000, totalizando então até 31 de agosto uma receita de 30.703.791,69, ou 66% do orçamento previsto para esse exercício. Referente às receitas do CEPREM, o CEPREM também tem as receitas correntes, né, advindas principalmente das receitas de contribuições, um pouco mais de 9 milhões, receita patrimonial, 5.600.000, e outras receitas correntes, 1.800.000, que totalizou aí para as receitas correntes R$ 16.710.150,12. Referente ao bloco das receitas intra-orçamentárias, temos um pouco mais
de 26 milhões aí, que é composto pelas receitas de contribuições, 22 milhões 967 mil, e por outras receitas correntes, em 3 milhões 994 mil. Totalizando aí para o segundo quadrimestre, até o segundo quadrimestre, uma receita de 43 milhões 671 mil 892,61, ou 67% do orçamento proposto para esse exercício. Já a FAI, ela tem um total registrado em receitas correntes em R$ 33,63, que são as receitas advindas de aplicação financeira dos valores em conta bancária, mais as transferências financeiras que a Prefeitura realiza para a FAI, que totalizou aí até o segundo quadrimestre 510 mil. Portanto, até 31 de agosto, a FAI registrou o valor de R$ 510.033,63 de receita, ou 44% do seu orçamento proposto. Agora nós vamos falar um pouquinho das despesas por unidades gestoras. Então, agora a gente pode fazer ali uma análise vertical, né, dos valores. Nós temos as despesas em seus 3 estágios, né, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas. E nós vamos observar aí quanto cada ente registrou até o segundo quadrimestre. Então, até 31 de agosto, a Prefeitura empenhou um pouco mais de 316 milhões, liquidou um pouco mais de 249 milhões e pagou um pouco mais de 231 milhões, restando, então, um saldo de empenhos a pagar em 85 milhões. Lembrando que isso ainda não é restos a pagar, tá? Porque aqui nós temos muitos empenhos globais, muita análise ainda a ser realizada até o final do exercício. O SAEG empenhou 38 milhões, liquidou 32 milhões e pagou 29 milhões. Um saldo aí de empenhos a pagar em 8 milhões 917 mil. Já o CEPREM empenhou 50 milhões, liquidou 50 milhões 428 mil e pagou 44 milhões. Um saldo aí em 31 de agosto de empenhos a pagar em 6 milhões 438 mil. Já a FAI empenhou 691 mil, liquidou 562 mil e pagou 517 mil, fechando aí com um saldo de 174 mil. Só esclarecendo que esse saldo de empenhos a pagar é a diferença dos empenhos das despesas empenhadas para as despesas pagas. Falando um pouquinho ainda das despesas, agora por natureza. Tá? Então, temos ali também ainda numa análise vertical, né? As despesas empenhadas, liquidadas e pagas em seus 3 estágios. Consolidadamente, considerando Prefeitura, SAEG, CEPREM e FAI. Empenhamos em despesas correntes 373 milhões, liquidamos 314 milhões e pagamos 286 milhões. Esses valores das despesas correntes é constituído em pessoal em cargos, nessa ordem, empenhado, liquidado e pago. Um pouco mais de 170 milhões, liquidado 165 milhões e pago 144 milhões. Juros e encargos da dívida, 3 milhões 976 mil, 2 milhões 409 mil e pagou o mesmo valor, 2 milhões 409 mil. Já outras despesas correntes, que a toda despesa de custeio, principalmente aqui na prefeitura, né, temos 199 milhões empenhado, 146 liquidado e 139 mil pago. Nós fechamos então o bloco das despesas correntes e agora vamos para as despesas de capital, que é formada essencialmente pelos investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Então, em investimentos, empenhamos um pouco mais de 25 milhões, liquidamos um pouco mais de 14 milhões e pagamos um pouco mais de 14 milhões. Já as inversões financeiras, tanto no estágio empenhada e liquidada paga, temos um montante aí de R$ 120.362,01. No tocante à amortização da dívida, nós empenhamos 6 milhões 580 mil, liquidamos 3 milhões 969 mil e pagamos o mesmo valor, R$ 3.969.708,22. E aqui nós registramos também o bloco das transferências financeiras, que são as transferências financeiras que a Prefeitura realizou, tanto para a Câmara, quanto para o SAEG, para o CEPREM, e para a FAI e para a Câmara.
um pouco mais de 10 milhões. Total geral, temos até o segundo quadrimestre um total de despesa empenhada consolidado de 416 milhões, liquidado 343 milhões e pago 315 milhões. Agora nós vamos falar um pouquinho dos restos a pagar. Aqui são os empenhos ainda referente a 2023. Então, a prefeitura, ela inscreveu 34 milhões em restos a pagar, cancelou 97 mil, pagou 33 milhões e ainda possui um saldo de 902 mil e uma disponibilidade de caixa de um pouco mais de 45 milhões. Já o Saed inscreveu um pouco mais de 1.466.000, cancelou 4.624, pagou 1.457, restando aí um saldo de R$ 4.927,97, com uma disponibilidade ainda em caixa de R$ 2.295.000. O CEPREM inscreveu 6.328.000, cancelou 11.000, pagou 6.246.000 e tem ainda um residual de 70.992,69. Já a FAI inscreveu um pouco mais de 62 mil, não cancelou nada até o momento, pagou 59 mil e ainda tem um saldinho aí de restos a pagar em 2.599.000 e um caixa de 39 mil. Portanto, consolidadamente, quando se trata de restos a pagar, o município inscreveu um pouco mais de 42 milhões, cancelou 113 mil, pagou um pouco mais de 41 milhões e meio e possui ainda em 31 de agosto um saldo de restos a pagar de 981 mil, uma disponibilidade de 92 milhões, considerando os valores do CEPREM, mas como o CEPREM tem toda uma receita, né, vinculada a uma despesa específica, a gente considera os valores exceto o CEPREM, R$ 47.938.039,65. Agora nós vamos falar um pouquinho da receita corrente líquida. É a receita corrente líquida que embasa a maioria dos cálculos para os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que falam um pouquinho da gestão fiscal do município. Então, a receita corrente líquida, ela não coincide com o exercício que nós estamos explanando aqui, né? Ela sempre considera os últimos 12 meses. Portanto, nós estamos falando aí das receitas de setembro de 2023 até agosto de 2024. Então, a receita corrente líquida, ela é composta pelas receitas correntes, que nesse período totalizaram um pouco mais de 515 milhões, sendo ela composta pelos impostos, taxas e contribuições de melhoria, 122 milhões, pelas contribuições, 18 milhões, receitas patrimoniais, 13.208.000, receita industrial, 84 mil, receitas de serviços, 43 milhões, as transferências correntes, 306 milhões, aqui são as transferências correntes brutas, sem a dedução do Fundeb. Temos também as outras receitas correntes, 11.815. Logo, nós fazemos as deduções, que totalizaram 72 milhões e meio, sendo essa composta pelas receitas de contribuições, um pouco mais de 14 milhões, pelo Comprev, que é uma receita que o CEPREM registra em decorrência da compensação previdenciária entre o regime próprio e o regime geral, um pouco mais de 2 milhões e meio, o Fundeb retido, que como a transferência corrente entrou bruta, o Fundeb deduz aqui 38 milhões. Temos também os dividendos, que são do CEPREM, que são as receitas de aplicação financeira, um pouco mais de 9 milhões. Temos também os vencimentos, né, os salários dos agentes comunitários de saúde, dos agentes comunitários de endemia, 3.292.000, e a dedução das emendas parlamentares, 4.150.000. Então, a gente chega aí numa receita corrente líquida de 443.224.602,22 até o segundo quadrimestre de 2024. E aí a gente já começa a fazer a primeira análise, que é o índice de despesa com pessoal, né? As despesas com pessoal e as despesas previdenciárias. Então, esse valor ele é composto pelas
Vencimentos e vantagens dos servidores, 134 milhões. A remuneração dos agentes políticos, um pouco mais de 1.800.000. Os encargos sociais, 38 milhões. As despesas com inativos, pensionistas e outros benefícios previdenciários, 78 milhões. Outras despesas e obrigações com o pessoal, 8.300.000, que totaliza ali uma despesa com o pessoal previdenciário de 261 milhões, 740.998.076 centavos. Logo, nós vamos fazer agora as deduções, um pouco mais de 81 milhões, que é composta pelas sentenças judiciais, um pouco mais de 396 mil, pelas despesas com inativos, pensionistas e recursos vinculados do CEPREM, 78.461.000, e pelos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de endemias, um pouco mais de 2.831.000, chegando então a uma despesa líquida com pessoal previdenciário de 180 milhões 51.783,44. Esses 180 milhões dividido pela receita corrente líquida nos leva a um índice de 40,62 em despesas com pessoal. Logo, estamos abaixo do limite legal, do limite prudencial e do limite de alerta. Agora nós vamos falar um pouquinho da dívida consolidada líquida do município. Até o segundo quadrimestre de 2024, nós registramos um montante de um pouco mais de 19 milhões, ou 4,34%. Segundo a lei, de responsabilidade fiscal, o município tem um teto de 120% da receita corrente líquida, ou um pouco mais de 535 milhões. Concessões de garantia. Até o segundo quadrimestre, o município não registrou nenhuma concessão de garantia, sendo que tem um limite legal de 22% da receita corrente líquida, ou 98 milhões. Operações de crédito. Também não registramos nenhuma operação de crédito, nenhum empréstimo esse ano, sendo que o município tem um limite de 16% da receita corrente líquida, um pouco mais de 71 milhões. Antecipação da receita orçamentária. Até o segundo quadrimestre, também não registramos nenhum valor, sendo que temos um limite aí de até 7% da receita corrente líquida, ou um pouco mais de 31 milhões. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a dívida fundada do município. Então, a dívida fundada do município ela é composta pela dívida contratada, que alcançou aí um montante de 21 milhões, sendo ela composta pela operação com a Caixa Econômica Federal de perfuração do Poço Profundo em pouco mais de 583 mil, Ponte Seca 544 mil, saneamento da Nova 548 mil, saneamento do Centro 822 mil, a canalização do Córrego um pouco mais de 3 milhões e 600, também com as linhas de crédito junto a Desenvolve São Paulo, que a linha desenvolve municípios, um pouco mais de 5 milhões, a Frota Nova, um pouco mais de 30 mil, e a infraestrutura via SP, 300 mil. Temos também a linha verde, com um pouco mais de 8 milhões. Totaliza, portanto, a dívida contratada do município em R$ 21.095.800,07. Temos também a dívida confessada, que é a nossa dívida com os herdados do CEPREM, um pouco maior de 39 milhões, e outras dívidas do município, que é composto pelos contratos com a Aviação Piracema, 531 mil, parcelamento previdenciário com a Receita Federal, 898 mil, o parcelamento da CPFL, um pouco mais de 8 milhões e meio. Temos também 2 precatórios que registramos na nossa dívida fundada, um com a Rosângela da Sampaio da Silva, em 127 mil, e com a Lana Vitória dos Santos, em um pouco mais de 3 milhões e meio, o que registra um saldo em 31 de agosto de dívida fundada em R$ 73.883.393,72. Agora nós vamos falar um pouquinho das aplicações constitucionais, no caso, no ensino. Para fazer essa conta de aplicação obrigatória de 25% no ensino, nós consideramos todas as nossas receitas de impostos,
que até o momento registrou um pouco mais de 84 milhões, a nossa receita com FPM um pouco mais de 49 milhões, ITR 474 mil, ICM 59 milhões, IPVA 24 milhões e o IPI sobre exportação 439 mil, totalizando aí 218 milhões 914 mil 495 reais e 2 centavos. Desse montante, a gente faz o cálculo de 25% desse valor e a gente tem a obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino do município, que alcança um montante, então, de R$ 54.728.623,76. Agora nós vamos falar um pouquinho desses valores. Antes da gente entrar na parte de despesas, a gente tem a aplicação obrigatória de 25%, mas nós também temos a aplicação obrigatória de 100% no ensino, que são as transferências que a gente recebe do governo do estado e do governo federal. Então, do FNDE, a gente recebeu um pouco mais de 3.992 mil e do estado um pouco mais de 4.147 mil. Somado com os rendimentos de aplicação financeira, que totalizou 132 mil, nós temos uma receita de aplicação obrigatória no ensino de 8.272 mil. Se a gente somar os 25% que a gente também tem a obrigação de aplicar, que são 54 milhões, nós temos um total de aplicação no ensino até 31 de agosto em 63.850.011 Até o momento, considerando exclusivamente os 25%, a gente aplicou um pouco mais de 10 milhões no ensino fundamental, um pouco mais de 17 milhões no ensino infantil. Nós consideramos nesses cálculos também todas as retenções do Fundeb, logo nós vamos falar um pouquinho das receitas e despesas do Fundeb, um pouco mais de 26 milhões, e os rendimentos de aplicação financeira, que são deduzidos, um pouco mais de 27 mil. Portanto, o total de despesas no ensino, considerando a aplicação específica dos 25%, totalizou o valor de R$ 54.015,87,38, ou 24,67. Lembrando que aqui eu estou falando exclusivamente das despesas liquidadas, ou seja, efetivamente executadas. As despesas empenhadas já superam a aplicação de 25%. Agora nós vamos falar um pouquinho do Fundeb. Então, nós recebemos, a Prefeitura recebeu advindo do Fundeb um total de R$ 32.584.227,42 de receitas como Fundeb. Esse montante alcançou o valor de 312 mil em rendimentos de aplicação financeira. Somamos também a receita exclusiva do VAR, em 72 mil, que totalizou com o Fundeb o valor de R$ 32.969.596,83. Desse montante, nós aplicamos na remuneração do magistério R$ 26.055.986,15 e também com outras despesas decorrentes à manutenção do ensino no município, um pouco mais de 418 mil, totalizando então uma aplicação de R$ 26.473.990,51, ou 80,30 dos valores recebidos com o Fundeb. Essa também é uma receita que ela vai sendo cumprida e a sua exigência é a aplicação no final do exercício, sendo que a gente tem uma obrigação de aplicar de tudo que a gente recebeu 70% na remuneração do magistério. Até o momento a gente já passou esse valor, e aplicamos 79% na remuneração dos professores. Já falando um pouquinho sobre a aplicação na saúde, nas ações e nos serviços públicos de saúde. A base de cálculo é a mesma do ensino, tá? Então, alcançamos ali um montante de 218 milhões. Desse valor, 15% obrigatoriamente tem que ser aplicado na saúde, que alcança um montante de R$ 32.837.174,25. Da mesma forma do ensino, a saúde tem os seus recursos de aplicação 100%. Então, vamos falar um pouquinho deles. Até o momento, a gente recebeu do governo federal a título de transferências correntes e de capital, ou seja, para aplicação em despesas de custeio e de investimento,
um pouco mais de 19 milhões, e do Estado, também a título de corrente e capital, um pouco mais de 4 milhões e meio. Somados os rendimentos de aplicação financeira, de 372 mil, nós temos uma aplicação 100% de 24 milhões 125 mil. Somado aos 32 milhões, que são os 15% obrigatório, o total em destinação para as ações e serviços públicos de saúde alcança um montante de 56 milhões 962 mil 340 reais e 50 centavos, considerando exclusivamente os valores dos 15%, né, da aplicação obrigatória. Temos um total aplicado na atenção básica, um pouco mais de 31 milhões, assistência hospitalar e ambulatorial, 26 milhões, vigilância sanitária, 1 milhão 560 e vigilância epidemiológica, com um total de 1 milhão 265 mil. Temos também outras despesas e subfunções em 1 milhão 652, totalizando 62 milhões 323 mil R$179,67, ou uma aplicação efetiva na saúde, considerando exclusivamente as despesas liquidadas, em 28,47%. Bom, a gente vai finalizando por aqui, né? Agora são exatamente 17 horas e 43 minutos do dia 30 de setembro. Gostaria de saber dos presentes se eles possuem alguma dúvida, se gostariam que fosse feito algum esclarecimento. Não temos, então, portanto, nenhuma dúvida. Eu agradeço, né, a presença de todos e a Secretaria de Fazenda coloca-se à disposição, né, para esclarecimento de qualquer dúvida. E dou por encerrada a audiência referente ao relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre do exercício de 2024. Obrigada.